Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem com você? Espero que sim. Um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar são os objetivos do nosso grupo Propósito. Vamos para Provérbios capítulo 21. Vou versículo por versículo, da maneira mais rápida que eu puder, para que você possa absorver todo esse capítulo. O capítulo anterior fala sobre o Senhor esquadrinhando os corações. Nesse capítulo, nós vemos o Senhor dirigindo os corações. Versículo 1 vai dizer que o Senhor é aquele que dirige o coração do rei, e como o ribeiro das águas, as águas você desvia para cá, desvia para lá, represa. Assim é Deus com o coração do mais poderoso dos homens. Ou seja, Deus é quem tem a palavra final. Ele pode dirigir qualquer coisa até o coração do rei. Todo caminho aos olhos do homem é reto, mas o Senhor prova os corações. Tem muita gente que diz que estava com boa intenção, mas quem conhece o coração mesmo é o Senhor. Nós não somos capazes de julgar. É lógico que quando alguém faz algo e a gente conversa, a pessoa fala que tinha boa intenção, você é obrigado, meu irmão, a perdoar, a entender que era assim, mas saiba que aquela pessoa pode estar mentindo para você, mas para o Senhor jamais. Exercitar a justiça e o juízo é melhor do que sacrifício. Você está entendendo o que é isso, meu irmão? Justiça é a prática. Juízo é quando você comunica aquilo que é a vontade do Senhor. Olha, a vontade do Senhor é essa, e você, além de anunciar, pratica, é melhor do que sacrifício. Obedecer é melhor que sacrificar. O olhar altivo e orgulhoso é a lâmpada do perverso. Aquilo não ilumina nada. Na verdade, é uma lâmpada queimada, né? O ímpio até acha, o perverso até acha que está na luz, mas caminha em trevas. Enquanto para o justo, a lâmpada para o seu caminho é a palavra de Deus. Aqui diz que o plano do diligente tende à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Sabe aquela pessoa que se dedica a fazer um trabalho com zelo, insistentemente, não para, não põe a mão no arado, não olha para trás, tende à abundância. Agora a pressa excessiva, aquele trabalho, vamos dizer, sem zelo, sem capricho, aquele trabalho, aquela falta de zelo levará à pobreza, em qualquer área. Trabalhar e adquirir tesouros com língua falsa é vaidade e laço mortal. Ou seja, não use de engano, não engane seu irmão. Não é devido, meu irmão. Você conhece pessoas que trabalham muitas vezes com produtos que não fazem aquilo que prometem. E é um trabalho que você precisa convencer as pessoas de comprar aquilo que elas não precisam. Eu não me sentiria confortável numa profissão assim. Você, lógico, pode ser um vendedor. Eu, por exemplo, trabalhei como vendedor e era bom vendedor, mas eu não vou vender para as pessoas, eu não me sentiria confortável em vender aquilo que não funciona, aquilo que não vale o valor que é pedido. Isso não é correto. E a Bíblia diz que fazer isso com a língua falsa é vaidade e laço mortal. A gente poderia aplicar várias situações. Alguém que vende um carro que não poderia ser vendido, uma casa que não lhe pertence, e por aí vai. A violência dos perversos o arrebata porque recusam praticar a justiça. Então a violência do ímpio vai fazer com que ele acabe até sendo morto, porque ele insiste em não praticar aquilo que é justo, fazer o que é correto e viver a vontade de Deus que poderia livrar a sua vida. Tortuoso é o caminho do homem culpado, mas reto o proceder do honesto. A culpa, meu irmão, é um peso, é uma bola de ferro que a pessoa arrasta. Não dê lugar à culpa. Como é que eu fico livre da culpa? Confessando seu pecado. Se você ainda não crê em Cristo, crendo em Cristo, ele diz: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E entendendo de uma vez por todas que o perdão de Jesus na cruz perdoou você de todos os seus pecados. Não há mais nada, seus pecados foram cancelados. Você não precisa mais viver em culpa, mas você precisa viver em novidade de vida, confessar o seu pecado, deixá-lo de uma vez por todas e ser uma nova criatura. Viver essa nova vida para a glória de Deus. Melhor é morar no canto do eirado, do telhadinho, onde você vai tomar sol, chuva, vento, do que com uma mulher ou com um homem rixoso. O que é um homem e uma mulher rixosa? Aqueles que querem rixas, provocam rixas, brigam, discutem, não deixam nada passar. Não pode ser assim, meu irmão. Salomão, que morava bem num palácio, diz que é melhor morar na beira de um telhado. A alma do perverso não acorda nem o vizinho, né? Diz que a alma do perverso deseja o mal e nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Isso é terrível, irmãos. Quando um vizinho precisa do outro, o vizinho perto é melhor que um irmão longe. E quando precisa, não pode contar com você, ou você não pode contar com ele. Isso é terrível. Quando o vizinho é alguém perverso e nem o próximo ele tem compaixão, vai acabar também ficando isolado. Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. Então, o sábio, ele é corrigido,
ele cresce em conhecimento. O perverso, o escarnecedor, ele é corrigido, o justo, o simples, vai se tornar sábio, o simples vai se tornar sábio. Por isso é importante, irmãos, a gente sempre pontuar o que é certo, o que é errado à luz da palavra de Deus, para que aquele que a desobedece, fique claro para ele que ele está desobedecendo, e para que as pessoas ao redor possam ser corrigidas e serem beneficiadas por essa disciplina também. O justo considera a casa dos perversos e o arrasta para o mal. Eu entendo esse versículo aqui, irmãos, como alguém que tem o poder de punir o perverso. Então o justo sabe onde está a casa do perverso e o arrasta para ser punido, para que ele pague por aquilo que deve. Ou seja, o justo não é conivente com o erro. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Você que hoje, meu irmão, tapa o ouvido para alguém que precisa. Eu não estou falando apenas de questões materiais, mas emocionais, afetivas, espirituais. Você que tapa o ouvido, amanhã você vai precisar clamar e você vai. Todo mundo precisa, todo mundo passa por dia mau, dia de necessidade. E você vai clamar e não será ouvido porque você não ouviu o clamor daquele que está ao seu lado. O presente que se dá em segredo abate a ira e a dádiva em sigilo uma forte indignação. Então, às vezes a gente quer fazer as pazes com alguém que a gente ama e não é bom de palavra. Compra um presente, faz uma torta, um bolo, leva, sela a paz. Não precisa muitas vezes de argumento, só um presente para acalmar. Não estou dizendo aqui, meu irmão, que você não precisa pedir desculpa, conversar sobre a situação, porque às vezes não precisa mesmo. Quer ver briga de irmão? Às vezes um irmão tem um pensamento e não vai mudar, o outro tem outro pensamento e não vai mudar, os dois vão continuar discordando. Isso não impede que se amem. Faz um bolo, vai na casa dele, chama para tomar um café, faz um churrasco, paga para ele um lanche, faz alguma coisa nesse sentido e a ira vai se aplacar. E mesmo discordando, vocês vão continuar aí se amando. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam iniquidade. Ou seja, para o justo é alegria fazer a vontade de Deus. Para o injusto é o espanto, quando ele se vê fazendo alguma coisa correta. E para quem cerca mesmo, também, é o mesmo sentimento. Quando eu vejo alguém tendo um ato de bondade, produzindo algum fruto que eu não esperava, meu irmão, eu fico espantado e ao mesmo tempo feliz e desejoso que aquele fruto continue. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Não se afaste do caminho do Senhor, porque o fim da falta de obediência, meu irmão, sempre é a morte, é a separação, é estar distante de Deus. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. A vida não é só prazer. É prazer também. Mas o prazer, meu irmão, ele tem que vir em doses muito homeopáticas, porque o prazer, ele tem o poder de nos entorpecer. E quem vive só prazer, quem vive só no vinho, no azeite, vai empobrecer, não vai ser vigilante, não vai ser um bom mordomo, porque vai pensar apenas nos seus sentimentos, naquilo que você deseja. E quando você é assim, você é um egoísta e não faz a diferença. O perverso serve de resgate para o justo e para os retos o pérfido. Aqui diz que o perverso serve de resgate para o justo e os retos para o pérfido. É uma ideia que Provérbios tem de troca, que diz que o ímpio junta para dar ao justo. Isso significa que um homem perverso, ele vai ficar no lugar do justo. Por exemplo, você tem um justo preso quando devia estar o perverso. Ainda que a injustiça humana continue, Deus é justo para inverter esses lugares. A gente acredita nisso. Há uma justiça que não falha. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracuda. É melhor morar no deserto do que com uma mulher ou um homem rixoso e iracudo. Pessoa que ira facilmente, que só quer rixa, só quer briga, está toda hora saindo faísca. É melhor morar no deserto. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas um homem sensato os desperdiça. Então, na dose certa, meu irmão, como eu falei, prazeres virão para quem tem sabedoria. A pessoa tem sabedoria, não quer viajar, por exemplo, todos os meses. Então, programa uma viagem boa com a sua família. Olha só, um prazer planejado, calculado, sempre haverá. Agora, imagina aquele que toda semana quer uma aventura para postar aí no Instagram, né? Já que a gente está vivendo na era da aparência. Ah, meu irmão, esse não terá nada, porque é um desperdiçador. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Então, o que o homem planta, ele colhe. Justiça e bondade, vai achar a vida, justiça e honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que ela confia. O sábio, ele vai vencer os valentes pela sua sabedoria
e vai derrubar as fortalezas que eles confiam, porque melhor, meu irmão, é a sabedoria, inclusive, do que a força e do que a valentia, do que a destreza e a estratégia na batalha. Quanto ao soberbo, é presumido, e presumido zombador é o seu nome, procede com a indignação e arrogância. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome, procede com a indignação e arrogância. Então, o soberbo presumido, ou seja, aquele que confia em si mesmo, e todo mundo percebe isso, zombador é o seu nome, procede com indignação e arrogância, ou seja, o modo dele de agir, aquele que confia em si mesmo, zomba das pessoas, zomba de quem está ao redor, e ele sempre procede com indignação e arrogância. Sabe aquela pessoa truculenta, que acha que todo mundo tem que sair da frente dela, todo mundo tem que fazer a vontade dela, todo mundo está errado e ela não? Pois é, isso é um mimado, é uma pessoa que não cresceu, é um arrogante, um zombador, pode até falar que é cristão. Eu conheço gente que é assim, irmão, e é insuportável, desculpa falar. Eu dou razão a Jesus completa de não suportar os fariseus, porque tem gente que é assim, e é difícil estar perto, é difícil, é um nojo, porque são pessoas infantis, que a vontade delas tem que ser feita o tempo todo. E gente, muitas vezes, a gente encontra assim na liderança de igrejas, liderança de algum grupo, gente que por algum motivo acha que é melhor que o outro. Misericórdia, não encontramos essa atitude em Jesus. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam a trabalhar. O preguiçoso tem uma coisa, deseja, mas deseja mesmo. Mas produzir que é bom não produz. Então, vai ter com a formiga, trabalhar é ordem do Senhor. Não trabalhar é pecado. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. O cobiçoso sempre tem o desejo de ter o que é dos outros. Você conhece alguém cobiçoso? Está sempre desejando o que o outro tem. O que é o cobiçoso? Ele deseja ter o que o outro tem, ele deseja ser o outro. Então o outro compra o carro, ele quer comprar o carro também. O outro compra uma casa, ele quer comprar uma casa também. E sempre melhor do que a do outro. O cobiçoso cobiça, mas o justo dá e nada retém. O justo não quer nem aquilo que é dele. O justo é aquele que a pessoa, ele viu que a pessoa precisa, ele está dando. Ele prefere diminuir o padrão para que a vida dele seja uma bênção para melhorar a vida de quem está ao redor. Ele não é um cobiçoso, ele não é alguém que quer aparecer, ele quer que as pessoas melhorem, porque a verdadeira riqueza está nisso, em tornar as pessoas que estão ao nosso redor mais ricas. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Então, o perverso que oferece sacrifício com intenção maligna já é abominação. Meu irmão, nós damos dízimo, ofertas, ajudamos as pessoas não para receber. Não fique fazendo negócio com Deus nesse sentido. Não é assim. A gente faz isso por gratidão. Por gratidão. Deus não leva em consideração quem faz isso de uma maneira ingênua, mas você que sabe faz com má intenção. Eu já vi gente que fez algo para Deus, depois fala cobrar. Fala, Deus, eu fiz isso, o que o Senhor fez por mim? Não faz não, meu irmão. Não faz isso porque não é sábio. A testemunha falsa perecerá, mas a auricular falará sem ser contestada. Testemunha que não ouviu nem viu, deve ficar caladinha. Mas aquela que ouviu pode falar do que ouviu, e é certo, agir e falar a verdade. O homem perverso mostra a dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. O homem perverso é aquele, sim, que ele não tem reflexão, meu. Ele é inflexível, ele nem pensa, é aquilo, é porque é. Agora, o reto, ele considera o caminho, pode ser que eu esteja errado, pode ser que eu exagerei. O reto é aquele que reflete, é aquele que pensa, é aquele que muda de opinião se preciso for. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Verdade, irmãos. Muda a ordem desse versículo. Contra o Senhor não há conselho, não há inteligência e não há sabedoria. Começa por aí. Primeira pergunta, eu quero agir, agrada o Senhor? Meu irmão, se não agrada o Senhor, não precisa buscar conselho, inteligência, sabedoria, não distorce. Não há sabedoria, nem inteligência e nem conselho contra o Senhor. O que Deus quer tem que ser absoluto para as nossas vidas. E termina de uma maneira maravilhosa esse capítulo. O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Nossa confiança, meu irmão, não pode estar nas melhores armas de guerra ou nos melhores heróis. Não pode estar no homem. Porque o cavalo até se prepara para a batalha, mas sem o Senhor ele não prevalece. É a vitória sempre na vida do cristão. Ela vem do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão.
Amanhã estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras.